Om Arunachala Ramana. Introdução ao poema Bhaja Govinda de Adi Shankaracharya. Bhaja Govindam, adore o Senhor, constitui, juntamente com Dakshinamurti Stotram e Tripura Sundari Ashtakam, a tríade dos poemas máximos de Shankaracharya, considerado um dos maiores filósofos da Índia e o principal expoente do Advaita, da filosofia da não-dualidade. Shankaracharya foi também um poeta excepcional. Govinda significa vaqueiro, mas também é traduzido como aquele que dá prazer aos sentidos. É um nome divino caracteristicamente atribuído a Shri Krishna. A história deste poema é muito interessante. Diz a tradição que foi composto de improviso durante a famosa peregrinação de Adi Shankaracharya à cidade santa de Kashi, Varanasi. Ele caminhava na companhia de 14 discípulos, quando em um ghat, ou seja, numa escadaria, às margens do Ganges, viu um velho gramático dando aula de sânscrito a seus alunos. Assim como algumas outras religiões, o hinduísmo brahmane é extremamente minucioso e atribui uma importância enorme à prática rigorosa dos ritos e à recitação perfeita dos hinos e invocações. Fiel a essa herança cultural, o gramático louvava com entusiasmo as maravilhas do idioma sânscrito e a correção das regras gramaticais. Compadecido por esse homem, que se distraía com o acessório e deixava escapar o essencial, já próximo do fim da sua vida e ainda tão distante da meta, Shankaracharya criou, de um só fôlego, a primeira estrofe do poema, que diz: Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor, ó tolo, pois quando chegar a hora destinada, de nada valerão as regras da gramática. As outras estrofes sucedem-se com fluência, algumas acrescentadas pelos discípulos, compondo um discurso que funde de maneira exemplar o conteúdo austero do Advaita Vedanta com a forma apaixonada do Bhakti Yoga ou Yoga devocional. Shankaracharya concebia Deus como a única realidade existente, o um sem um segundo. Ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Transcendente existiria em si mesmo como o inefável Brahman. Imanente se manifestaria de maneira velada, por detrás da aparência dos entes e fenômenos do mundo. Shri Ramana Maharishi, o grande sábio e poeta também da Índia contemporânea, resumiu todo o pensamento de Shankaracharya em uma frase curta e magistral. Abre aspas. O mundo é ilusório. Só Brahman é real. Brahman é o mundo. Fecha aspas. Isso não quer dizer que Shankaracharya tenha negado a realidade do mundo, como erroneamente interpretam alguns. Ele apenas negou que o mundo fosse o que aparenta ser, uma realidade autossuficiente, independente do divino. Para esse monismo radical, o Criador e a criatura são um só e o mesmo, não podendo haver separação real entre ambos. Tal compreensão não impediu, porém, que o grande filósofo reconhecesse o valor do yoga devocional e exaltasse a relação amorosa entre o homem e Deus. Pois, se é certo que o amante procede do amado, sendo, portanto, o próprio amado,
também é certo que sua verdadeira natureza se encontra velada. Separado da essência pelo véu de Maya da aparência, o homem sofre a dor da distância e da ausência, e aspira e suspira por si mesmo em um anseio de retorno e reunião. Uma anedota muito saborosa associada ao Bhaja Govindan ressalta a força da ilusão que separa a aparência da essência. Shankaracharya foi um debatedor insuperável, e havia em seu tempo uma regra de etiqueta nos debates. Aquele que perdesse devia reconhecer a superioridade do adversário e pedir para ser seu discípulo. Segundo a tradição, Shankaracharya converteu dessa maneira muitos oponentes em seguidores. Porém, em um desses debates, e é esta a anedota a que se refere, o adversário tinha uma esposa que, em certa altura da discussão, pediu a palavra e fez a Shankaracharya uma pergunta referente à vida conjugal. O grande Advaitin nada sabia do assunto, porque era celibatário. Sem poder responder, pediu que o debate fosse suspenso para que tivesse tempo de refletir. Longe do olhar do oponente, Shankaracharya descobriu que um príncipe, que possuía um grande harém, acabara de morrer. E, utilizando seus poderes yogis, transmigrou seus corpos sutis para o corpo físico do príncipe morto. Este, aparentemente, voltou à vida. Com o novo corpo, o filósofo experimentou então a vida de um príncipe. E tão fascinado ficou com o palácio, o harém e tudo mais, que esqueceu quem era. Os discípulos, que acompanhavam os acontecimentos a uma certa distância, ficaram apavorados, pois perceberam que seu mestre, com a consciência obstruída pelos véus de Maya, estava sendo arrastado para bem longe, através do poder sedutor da roda do Sansara. Aproximaram-se então dele e recitaram a primeira estrofe do Bhaja Govindan. Adore o Senhor, adore o Senhor, adora o Senhor, ó tolo, pois quando chegar a hora destinada, de nada valerão as regras da gramática. Ouvindo este refrão, Shankaracharya imediatamente lembrou quem era. E, regressando ao seu próprio corpo físico, voltou ao debate e, com o que aprendeu na falsa vida de príncipe, pôde responder de forma satisfatória a pergunta da esposa do oponente, conquistando assim 2 novos seguidores. Esse texto também ficou conhecido como Moha Mudgar, com as junções da palavra Moha, que significa ilusão, e Mudgara, que significa martelo, com o sentido de um martelo para quebrar a ilusão. De fato, Adi Shankaracharya, como outros tantos expositores do Advaita, pode ser um pouco rude e martelar sem piedade nossos apegos e agridoces ilusões. Já que, para os Gyanis, aquele que não evidenciou o ser imortal ainda se encontra no papel de tolo, e o quanto antes reconhecer sua tolice, mais cedo brilhará para ele a luz imortal do Atman. Fala Shankara. O tolo vê o reflexo do sol na água de um jarro e pensa que ela é o sol. Enredado na ignorância de sua ilusão, o homem vê o reflexo da pura consciência nos invólucros e o confunde com o eu verdadeiro, o Atman. Para olhar o sol, deves afastar-te do jarro, da água e dos reflexos do sol na água.
O sábio sabe que estes só são revelados pelo sol, que brilha por si mesmo. Eles não são o próprio sol. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.